Fala, minha galera, e aí, sejam bem-vindos, Digo Mate na área mais uma vez, hoje para resolver uma questão do Enem, uma questão de um assunto que, olha, vou te contar, muita gente tem medo de encontrar pela frente, uma questão de trigonometria, para ser mais exato, uma questão de função trigonométrica, função seno, tá bom? Mas vocês vão perceber que não precisa de desespero, é uma questão que dá sim para resolver, né? Claro, tem que estudar, né? Eu estou aqui para ajudar vocês nisso aí. Então vamos lá? É uma questão do Enem PPL de 2019. Olha só. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de WT mais θ, que apresenta parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, W igual a 2π sobre o módulo de T, em que T é o período, A é a amplitude do deslocamento máximo, θ é um ângulo de fase, que está aqui variando de 0, né, até 2π sobre o módulo de W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem, no instante inicial do movimento. Tá? A questão ela foi boazinha nesse sentido, né? Ela já trouxe para a gente aqui vários significados que são importantes, né? E que a gente pode trazer isso como conhecimento prévio, tá certo? Mas nesse caso a questão facilitou um pouco, trazendo o que cada um desses parâmetros significa. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de T em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. Aqui o gráfico menorzinho. Próximo slide a gente vai ver ele um pouco maior para poder resolver a questão, tá? A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo é... Então vamos lá para o próximo slide, que a gente vai ter um pouquinho mais de espaço para desenvolver a questão, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico, né? Dessa vez um pouquinho maior, para a gente poder ver os valores envolvidos, as informações relevantes do enunciado, o modelo da função, né? A parte do cálculo do W, que tem a ver com a frequência, né? A, que é a amplitude, θ, como ele chama, é o ângulo de fase. E aqui nós temos as alternativas. Vamos começar determinando o valor de A. Eu vou explorar um pouco mais, eu vou além dessa questão, tá? Normalmente, esses modelos assim, de função trigonométrica, tanto na função seno como na função cosseno, esse valor de A, como a questão traz aqui, é a amplitude. Como é que eu determino a amplitude? Ora, vamos pensar que sim, um valor médio do meu gráfico. Com a função seno, olha o que ela faz, né? Ela sobe, desce, por aí vai, e continua nesse fluxo. Assim como a função cosseno, né? São funções periódicas. Ela vem subindo, atinge o máximo, depois desce, atinge o mínimo e continua nesse vai e vem eternamente. Então, olha só, a amplitude, a gente pode pegar assim, pega o valor médio do meu gráfico. Onde é que estaria o meio do meu gráfico, entre aspas, né? Essa linha que eu estou fazendo aqui em vermelho, né, que coincide com o eixo das abscissas, repare que ela divide certinho o meu gráfico em duas partes, né? Então, bem pelo meio dele. Você pode pensar na amplitude como a distância dessa reta, né, que divide o gráfico pelo meio, até o ponto máximo ou até o ponto mínimo, valor máximo e valor mínimo. Então, aqui, ó, essa minha reta está no 0. O meu valor máximo está no 4, então eu tenho como distância aqui 4. Da mesma forma, eu poderia pensar para o valor mínimo. O valor médio é 0, o valor mínimo menos 4. A distância, 4 unidades. Então, o valor de A é igual a 4. Só que a gente tem um porém. Prof, como eu vou saber se é mais ou se é menos? Ora, e para isso é bom saber como é o mesmo gráfico inicial da função seno, né? Vamos rabiscar aqui embaixo rapidinho. Ora, a função seno de 0 é 0. Aí nós temos seno de π sobre 2, que vale 1. Aí seno de π, que vale 0. Seno de 3π sobre 2, que vale menos 1. E seno de 2π, que vale 0. Não estou desenhando, não estou colocando os valores, tá? Mas isso aí rapidamente vocês encontram. Então, o esboço seria mais ou menos esse aqui, né?
Então, notem que se a gente comparar o gráfico inicial que eu fiz aqui embaixo, pequenininho, com o gráfico que veio na questão, o que é que mudou? Esse gráfico está um pouco mais alongado apenas, né? Porque aqui a variação é de menos 1 a 1, né? E o nosso gráfico está variando de menos 4 até 4, que não é à toa que esse A vale 4. Que esse número que multiplica tanto o seno como o cosseno, ele faz isso com o gráfico, ele estica o gráfico, né? Quando ele é um valor maior que 1. Se ele fosse um valor entre 0 e 1, o nosso gráfico ficaria um pouco mais estreito, digamos assim. Então, isso aí já deu para perceber. E o mais ou menos, prof? Como é que eu vou saber mesmo? Ora, reparem que a minha função seno ela começa crescente, depois da crescente volta a ficar crescente, não é isso? Então, olha o formato, né? Cresce, pá, pá. Aqui, idem, ó. Crescente, decrescente. Então, como eu disse, o gráfico em si, ele não mudou, né, o seu formato. Normalmente, quando esse valor é negativo, o gráfico ele acaba ficando de cabeça para baixo. Então, para esse número ser menos 4, o nosso gráfico ele deveria ficar assim, ó. Vou fazer ele aqui rapidamente. Seria algo desse tipo aqui, ó. Exatamente o contrário do que ele é. Então, o menos ele faz o nosso gráfico ficar de cabeça para baixo. Então, com certeza, o nosso A é positivo. E com isso, a gente já pode eliminar algumas alternativas, né? Já eliminamos a letra B. Já eliminamos também a letra C. Vamos descobrir agora o W. E para isso, a gente vai usar isso aqui. Tá? T, o enunciado anterior, lá no slide anterior, é o nosso período. Prof, como é mesmo o período da função seno? Tá? Funções como essa que envolvem seno e cosseno, o período, que a gente chama, normalmente se representa por P, né? É calculado como 2π sobre o módulo do W que a questão coloca aí. O que a questão fez, na verdade, aqui, ó, foi trocar o W e o P, né? A questão chamou de T, é o que eu estou chamando de P aqui, mudou de lugar esses dois valores, tá? Mas é a mesma coisa, é a mesma fórmula, só que escrita de uma outra maneira, tá bom? E como é que eu olho o período no gráfico? Como eu já falei, a função seno e a função cosseno, elas têm, né, uma repetição, então são funções periódicas. O que é que você tem que ver? Quando é que a função completa o seu formato e a partir dela ela só faz se repetir? Vamos pegar desse ponto aqui, ó. Subiu, desceu, foi até o mínimo e subiu de novo até esse ponto. Daqui para frente, ela começa a se repetir, ó. Subiu até o máximo, desceu até o mínimo, chegou no zero. Foi até o máximo, foi até o mínimo, chegou no zero. Então, eu posso dizer que um período do meu gráfico vai do ponto 00 até o ponto π com zero. Isso aqui que eu estou cobrindo, né, de roxo, é equivalente a um período do meu gráfico. Não estou cobrindo, é modo de dizer, né? Faltou capricho aí, prof, mas está valendo. Então, eu posso dizer que a minha função, nesse caso, tem período π. Então, vamos substituir ali. W é igual a 2π sobre π. Daqui a gente conclui que W vale 2. Com isso, eu já posso eliminar também a letra E, que o W ali está como 4. Beleza, falta agora só descobrir o θ. O θ, ele faz o gráfico deslocar horizontalmente. Mas, às vezes, é muito difícil você perceber esse deslocamento. Porque, às vezes, o gráfico desloca de tal forma que só faz mudar, por exemplo, o ponto que estava no 00 pula para o 0π. Então, você acaba não percebendo que houve esse deslocamento horizontal. Então, eu normalmente não recomendo que você faça o θ no olho. Como é que eu vou fazer o θ, prof? A minha dica é a seguinte: pega um dos pontos. Pega o ponto máximo ou o ponto mínimo, tá certo? São aqueles dois que eu mais recomendo. Então, aqui, ó, vou pegar esse ponto. Beleza, prof. E quanto é o T minúsculo nesse ponto? Não tem dizendo aqui, ó. Ora, basta ver quem está exatamente entre 0 e π sobre 2. Entre 0 e 90, né? Π sobre 2, 90 graus, 45, que equivale a π sobre 4. Então, eu tenho o ponto
π sobre 4, 4. Vou fazer o que com isso? Vou substituir na fórmula da minha função, na minha equação, tá? Então, 4, que é o resultado, é igual a A, que nós já sabemos que é 4, vezes o seno de W, que nós já sabemos que é 2, vezes Tzinho, que naquele ponto é π sobre 4, mais θ. Então, vamos arrumar aqui, eu posso simplificar, 4 de um lado, 4 do outro, ficamos com 1. 1 é igual, dentro do parênteses, nós também podemos simplificar, 2 com 4, seno de π sobre 2, mais θ. Ora, seno de π sobre 2 mais θ tem que ser igual a 1. Vai lá no ciclo e se pergunta, quais são os arcos que tem seno igual a 1? É a galera que está aqui em cima, ó. π sobre 2 e os seus côngruos, né? 90, 450 e por aí vai. Então, eu posso dizer, ó, que π sobre 2 mais θ tem que ser igual a π sobre 2. Logo, θ é igual a 0. Ah, prof, mas e se eu igualasse a um outro arco que também tem extremidade ali, como, por exemplo, 5π sobre 2? O θ já daria diferente, o θ já daria igual a 2π. Concordo, o θ já daria igual a 2π. Mas aí entraria um outro detalhe, ó. O θ está variando, tá? De 0 até antes de 2π sobre o módulo de W. W nós já sabemos que vale 2. Então, θ, ó, ele vai de 0 até antes de π. Então, nesse caso, mesmo que eu pensasse em um outro arco que tivesse também extremidade no π sobre 2, ainda assim não seria uma resposta que nos serviria, porque o θ ele tem um limite ali, ele não pode ser maior e nem pode ser igual a π. Então, θ igual a 0, tá? Ah, prof, mas eu vou ter que adivinhar? Não, galera, vocês não vão ter que adivinhar, tá certo? E aí vem um conselho, uma dica. Nesse tipo de situação, que você tem uma igualdade, né? Seno de tananã igual a tal número. Aí você vai lá no ciclo, qual é o arco que tem esse seno ou esse cosseno? Ah, é tanto. Tá, beleza, colocou lá. Só que aí o que você vai fazer? Ah, mas tem os côngruos. Não pensa ainda nos côngruos, pensa no primeiro, aquele arco da primeira volta. Acha o resultado para o arco na primeira volta. Se aquele resultado não for coerente, aí você parte para o arco da segunda volta, ou na primeira volta negativa, né, no sentido horário, e por aí vai. Mas o primeiro raciocínio é sempre com o arco na primeira volta, que normalmente esse tipo de questão, eles sempre vão pegar os menores valores, né? Os menores valores positivos, tá bom? Valeu, então com isso a gente finaliza a questão. A letra D está fora, porque a letra D, o θ seria π sobre 4, então a resposta, letra A, P de T é igual a 4 vezes seno de 2t. Valeu, galera? Então, aquele abraço, espero que tenham gostado e vamos lá, hein? Trigonometria para dentro. Valeu!